Hoje eu trouxe uma proposta inicial para nós, que seria eu não trazer o tema. Seria vocês me falarem se tem alguma coisa mais pontual que vocês gostariam de saber, que, enfim, gostariam de conversar sobre. Algum assunto específico, alguma angústia, alguma dúvida, algum assunto que gostaria de ouvir mais, de falar mais. Se não tiver, aí eu trago o tema. Mas se tiver, aí eu queria que a gente fizesse o nosso encontro de hoje baseado naquilo que vocês trouxerem. Me fala se tem alguma coisa ou não. Escreve para mim nas mensagens, por favor. Eu vou esperar um pouquinho. Enquanto vocês escrevem, eu vou lembrar de avisar, porque depois fica no YouTube, né? Que essa aula acontece toda quarta-feira, das 19 às 19h40. Cada semana com um tema diferente, falando sobre saúde, longevidade, associados com a medicina chinesa. E, e que a gente tem essa abertura também de trazer propostas de temas que interessam para cada um. Tenho tantas dúvidas que prefiro ouvir a tua proposta. Tá bom, obrigada, Regina. Quer tentar colocar alguma ou não? Timi, tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de falar sobre ou não também? Hoje o incômodo seria a fome antes de deitar ou depois das refeições. Essa fome, ela pode ter dois caminhos, né? Um caminho é o calor no estômago, que manifesta com, às vezes, com dor no estômago. Então, tem gente que tem dor no estômago, se fica muito tempo sem comer. E é um tipo de calor no estômago, que é o calor por excesso de produção de ácido clorídrico. Tem a dor no estômago antes, depois que come, que aí é uma manifestação de calor também, mas por deficiência de yin. E só que isso é mais fisiológico, né? Só que além dessa fome muito rápida, né? Que pode ser porque a digestão é muito rápida, e, e aí à noite seria justificado porque o calor aumenta. Um caminho que a gente tem para isso é também observar o emocional. Porque quando não vem dessa aceleração do metabolismo, desse calor no estômago, geralmente vem de uma questão mais de conectada à ansiedade, né? Então, são para esses dois lugares que a gente precisa olhar.
pelo que a gente já conversou, a sua tem mais cara dessa conexão com a questão emocional, que aí cabem algumas receitas que eu vou te mandar. Hum, e exercícios que ajudam a acalmar a mente, né? Para observar como que isso responde nessa necessidade do comer, depois de já ter comido, né? Obrigada. Eu vou. O que eu tinha separado, se eu fosse falar do que eu trouxe, seria sobre alimentação, mas mais voltados para os rins. É, por, eu pensei em começar pelos rins, porque os rins, eles têm uma relação muito direta, né, com a nossa longevidade, uma relação muito direta com a nossa vitalidade. E então eu pensei em começar por eles, com a nossa formação. Podemos falar então sobre os rins? Vamos falar sobre eles. E aí como que funciona, né? Como que a gente olha para tudo isso? Quando a gente pensa nos rins, pensando na medicina chinesa, a gente pensa que o rim, ele é como se ele fosse é, a mãe e o pai. Não vou jogar só a responsabilidade da mãe, não, sai fora. É como se fosse, então, essa pessoa que gera a vida, né? É a mãe, então, que nutre todos os outros órgãos. Então, os rins, eles são a base da vida no nosso corpo, a base tanto do yin quanto do yang. Sempre que qualquer órgão no nosso corpo tem deficiência de yin ou tem deficiência de yang, vai sobrecarregar os nossos rins. Eu gosto muito de fazer a comparação com a própria mãe mesmo, no dia a dia, né? No geral, as mães, elas oferecem, inclusive o que elas não têm, às vezes, para cuidar do filho, para nutrir o filho, para não deixar o filho, sei lá, passar fome, né? Quantas histórias às vezes a gente escuta de uma mãe que deixou de comer porque não conseguia alimentar ela e o filho, tinha que escolher. Então, a mãe abre mão daquilo que é essencial para sustentar a vida, para ajudar o filho a dar conta daquilo que ele está vivendo no momento. E o nosso rim, ele tem um pouco esse papel. É como se ele fosse esse órgão que, assim, qualquer problema que o meu corpo tiver, o meu rim, que os meus outros órgãos tiverem, o meu rim vai tentar suprir para não deixar faltar. E como que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele tem uma reserva da nossa energia ancestral, então a energia que a gente recebe dos nossos pais. E aí, crianças que crescem muito fracas, adoecem muito,
muito magras, muita dificuldade de crescer, dificuldade de fechar as fontanelas, né? Tudo isso já mostra que é uma criança que já veio com uma deficiência de rim ancestral, ou faz xixi na cama há até muitos anos além, né, do que o normal, do que o que seria normal. Tudo isso está mostrando então que essa pessoa, ela já nasceu com uma certa fragilidade. E aí, o que que a gente tem que investir nessa pessoa? Estilo de vida. Por quê? Porque além dessa energia ancestral que o nosso rim guarda, ele vai conseguir guardar uma energia adquirida, que é, entre aspas, como se fosse a gordura. Não, não, não vou fazer essa relação, não, vai ficar confuso. É aquilo que sobra do que eu como, o meu rim transforma o meu rim vai armazenar. Mas aquilo que sobra do que eu comi e absorvi. Se o meu sistema digestivo está fraco e eu não absorvo aquilo que eu como, também não vai sobrar para eu guardar, porque eu não estou absorvendo direito. Ou se eu como alimentos muito ruins para minha saúde, eu também não tenho tanto nutriente assim para absorver e para nutrir o meu corpo. Então, eu não estou nutrindo essa minha reserva. E aí, se eu não estou nutrindo essa minha reserva, ela vai ficar mais fraca. E aí, quando eu precisar de ajuda, ao invés de usar essa reserva que eu adquiri e que eu tenho como repor, eu vou usar aquela que veio lá dos meus pais e que eu não tenho como repor. Então, é sempre muito importante a gente ter esse cuidado com a saúde do nosso sistema digestivo, para a gente absorver bem o que a gente come. É sempre importante a gente comer alimentos que nutrem o nosso corpo para fortalecer e para ter o que absorver, para ter o que reservar para quando a gente precisar. É super importante equilibrar trabalho e descanso para a gente também não consumir demais, não consumir em excesso, e isso vai prejudicar a saúde do nosso corpo, vai prejudicar a nossa qualidade de vida. Então, os rins, eles têm essa função super importante. Eles mantêm a nossa longevidade, eles mantêm os nossos ossos fortes, eles mantêm a nossa medula. Então, quando a gente começa com a osteopenia, osteoporose, já vem de uma deficiência anterior dos rins, que já estava sendo manifestada de outra forma e que a gente não sabia, porque a gente não olha para isso na nossa medicina ocidental, né? A gente não tem essa mesma forma de olhar a saúde e o adoecimento. Então, os rins, eles têm esse papel que é muito, 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 muito importante para sustentar mesmo a nossa vida, para sustentar o nosso corpo. E aí, o que que a gente pensa em alimentação quando a gente está pensando em rim? Tem três formas de nutrir os rins, que é nutrir o Yang, não, quatro então, né? É nutrir o Qi, é nutrir a energia dos nossos rins. Outro é nutrir o Yang dos nossos rins, que aí tem mais relação com assim, por exemplo, um exemplo que poderia vir no Yang do rim é a incontinência urinária, o escape urinário, a dificuldade de segurar um pouco mais o xixi, deu vontade de urinar, eu tenho que correr naquela mesma hora.
Presença de frio, muito frio, pés e mãos frios, e falta de sede, às vezes incontinência fecal, que aí já é um pouco maior, né, a deficiência. Então, tudo isso está mostrando que existe uma deficiência de IAM, e aí a gente vai trazer alimentos mais quentes, alimentos que vão vir fortalecer o rim, mas que também vão aquecer os rins. Se a gente só tem a deficiência de Ti, a gente não vai pensar em aquecer, a gente só vai pensar em nutrir, em trazer alimentos que dão mais energia. Mas quando a gente tem o frio, a gente tem que pensar em nutrir o yang, em colocar calor. E aí, o que é muito doido quando a gente pensa na medicina chinesa, e aí dor lombar, dor no joelho, dor lombar em faixa, né? Uma faixa, quando a gente descansa, a dor melhora. Quando a gente fala, então, na medicina chinesa, e a gente vai falar em alimentação, a gente vai olhar para tudo isso. Eu estou pensando em nutrir o rim. Só que eu tenho quatro possibilidades diferentes que eu preciso ser cuidadosa na minha escolha de intensidade, né? Porque aí a gente tem, então, a deficiência de Yang, que é uma presença de frio, mas a gente também pode ter a deficiência de Yin dos rins, que aí tem o calor noturno, pode ter também, desculpe, essa presença da dor lombar em faixa, essa presença da dor nos joelhos. Mas aí nesse quadro eu tenho uma presença de calor. Eu não posso colocar alimentos que aquecem, como eu colocaria na deficiência de Ian, porque senão eu estou colocando calor onde já tem calor demais. Tem um lugar pegando fogo, eu quero apagar o fogo, eu vou lá e põe mais lenha na fogueira, por exemplo. Eu não vou apagar o fogo, eu vou aumentar o fogo. Então a gente tem esse cuidado. Se eu já tenho uma presença de calor, eu não posso colocar muito mais calor em cima. Eu tenho que tirar esse calor, nutrir sim. E é muito doido pensar, porque muitas pessoas, às vezes, têm deficiência de yin, por exemplo, por falta de comer. Entre aspas, assim, por desnutrição. E não é aquela desnutrição de tipo, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Não. Eu escolho mal os meus alimentos e eu como muito pouco. Isso pode tanto ir para uma deficiência de yin quanto para uma deficiência de yang. Então, assim, eu como só ali a bolachinha de água e sal no café da manhã com café. Isso não nutre nada. Como muito pouco no almoço. Às vezes belisco alguma coisa à tarde e é isso. Comi. Não comeu, né? Comeu, disfarçou ali, fingiu que comeu, porque isso aí não nutriu nenhum órgão, não pensou em fortalecer o organismo. Não deu. Não deu o suficiente. Olha, quanta coisa o nosso corpo trabalha todos os dias, o dia inteiro, e à noite ele continua trabalhando. E a gente quer que ele sobreviva com um pouquinho de bolacha de água e sal, um pouquinho de comida no almoço e um lanchinho leve à tarde? Não vai. Não vai. A gente pode até atingir os objetivos de emagrecer, se for esse o foco, mas a gente vai estar emagrecendo de uma forma muito ruim para a saúde do nosso corpo. A gente não vai ter essência, a gente não vai ter a essência adquirida lá nos rins. E a gente não vai dar conta de nutrir os outros órgãos e nutrir o nosso corpo e manter a nossa vitalidade ao longo dos anos. Que às vezes a gente vive bastante, mas a gente começa a viver
sem qualidade de vida. E isso é, vai prejudicando a nossa saúde, a nossa vida, a nossa qualidade de vida no geral. Além, então, de nutrir o Qi, que é a energia, nutrir o Yang, nutrir o Yin, a gente pode pensar, direcionar em nutrir a essência dos rins. Então, são esses quatro caminhos que a gente tem para nutrir, só falando só de rim, só de um órgão no nosso corpo. Quando que a gente escuta falar sobre isso? Quando que a gente pensa que a gente vai fazer uma alimentação nessa proporção de perspectiva e de intencionalidade, né? O que eu acho mais bonito é isso, é qual é a minha intenção ao comer, ao ingerir um alimento. Posso comer só pelo prazer? Posso. Posso comer só pelo prazer. Mas tenho que comer consciente de que aquele alimento é para nutrir o meu prazer. Eu não posso viver de alimentos que só nutrem o meu prazer, porque aí eu não estou mantendo a minha saúde. Ter prazer é importante, ter alegria é importante, se sentir bem, tá com outras pessoas, né? Porque quando a gente tem uma alimentação muito rigorosa, a gente não consegue estar com outras pessoas. Ah, vou num restaurante, ou vou num encontro, vou fazer uma festa, sei lá. Não tem como. Se a gente não tiver um pouco de abertura, a gente não consegue conviver com outras pessoas pensando em alimentação. Porque na nossa cultura a gente se reúne para comer. Os encontros aqui são sempre voltados para comer alguma coisa. Então, é importante a gente deixar esse espaço disponível de comer alimentos só pelo prazer, pela confraternização, só pela socialização. Mas aí é importante que nos outros dias a gente tenha essa intencionalidade. Porque aí, quando a gente vai lá e come por prazer, isso não fica prejudicial para o nosso corpo numa proporção que adoece. Isso fica tudo bem, dou uma balançada ali, mas meu corpo tá forte, ele dá conta e é isso aí, vida que segue. Levo um tombo leve, entre aspas, né? Não me machuco. Agora, se todos os dias eu tô nesse processo de comer só pelo prazer, de comer sem pensar no que nutre, eu tô todos os dias gerando esse adoecimento no meu corpo. Todos os dias construindo isso. Semana passada, eu atendi um homem com Parkinson, né? E ele tá muito incomodado com o tremor, muito incomodado com algumas questões. E aí, na conversa, teve essa questão, né, de que não é uma coisa simples de se tratar, não é uma coisa simples de ter uma melhora significativa. É algo que, assim, a gente diminui a velocidade da, da progressão desse adoecimento. Mas não é uma coisa fácil de reorganizar a ponto de não ter mais, né? Ah, não vou ter mais o tremor, não vou ter mais essa doença. Na evolução que tá muito difícil. E as pequenas melhoras, elas vão demorando, né, para aparecer. Aparecem melhoras muito, muito, muito sutis, que às vezes a gente nem percebe. Até ter uma melhora que a gente percebe, demora. E aí ele falou assim: eu sei que demora, porque eu demorei anos para construir essa doença no meu corpo.
E agora não adianta eu querer melhorar dessa doença de uma hora para outra. Meu corpo precisa de tempo. Ele precisou de muito tempo para construir essa doença. E eu achei muito sábio, porque às vezes a gente não reconhece essa nossa responsabilidade, né? Esse papel que a gente tem na construção da nossa doença ou da nossa saúde. E é muito verdadeiro, as doenças que a gente vai tendo, elas vêm de uma resposta do que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Não cai, não cai de paraquedas. Nenhuma doença cai de paraquedas, a não ser um atropelamento, uma fatalidade. É diferente de um adoecimento progressivo, de uma doença crônica. A gente vai, crônica não transmissível, né? A gente vai construindo no nosso corpo. E aí, quando a gente tem esse conhecimento da alimentação, a gente consegue contornar muito essa situação. Porque todo dia a gente come. Se todo dia a gente come algo bom, todo dia a gente melhora um pouquinho a nossa saúde. Se a gente todo dia come algo ruim, a gente piora um pouquinho todo dia a nossa saúde. E aí, de novo, significa que vai viver para sempre? Não. Mas enquanto viver, vai viver melhor, vai viver com mais autonomia. O nosso corpo, ele tem prazo de validade. Por mais que viva muito, é desgastante dar conta de todos os processos que acontecem dentro de nós. Então, vai chegar a nossa hora. Isso é um fato. Mas a minha hora pode chegar com mais tranquilidade ou com mais adoecimento, com mais dependência, com menos autonomia, menos liberdade. Depende das escolhas que eu fiz no meu cotidiano, né? Depende muito desse caminho. E aí, o que que nutre o rim, os rins? No geral, eu vou falar de forma geral, tá? No geral, alimentos doces, salgados e azedos têm essa tendência. A natureza que a gente diz é a característica que ele carrega, como fria, quente, vai depender de qual é o meu quadro. Se o meu quadro é de calor, se o meu quadro é de frio, se o meu quadro é só de energia, não tem frio nem calor. Então a gente tem que oscilar entre alimentos frescos e mornos, mornos e quentes, quando é a deficiência de IAM, neutros e frescos, quando é a deficiência de yin, que tem o calor presente no nosso corpo. E essa sutileza desse cuidado, que se é um alimento, se eu tenho deficiência de yin, por exemplo, eu não posso consumir, eu preciso evitar o máximo possível alimentos quentes, que entra café, pimenta, alimento de sabor picante, amargo. É, amargo alguns tiram calor, então depende. Alimentos, café, pimenta, o que a gente mais consome no dia a dia, né? Cúrcuma, gengibre, tudo isso é alimento quente. Se eu tô na deficiência de yin, canela, eu não posso usar esse tipo de alimento. Mas se eu tenho, por exemplo, a deficiência de Ian, que não está associada com calor, não tem uma ponta de calor ali, aí eu vou usar o contrário, eu vou usar alimentos quentes. Vou usar a canela, por exemplo, a cebolinha verde, o alho nirá. Não sei se vocês conhecem o alho nirá. Acho que a Timi deve conhecer. O alho nirá, ele é um tempero, como se fosse a cebolinha verde, que a gente
Encontra aqui em São Paulo, acho que mais na feira, no mercado, acho que não é muito comum, não. Gengibre seco ajuda, o cravo. Aí tem algumas carnes específicas, que são carnes mais quentes, como carnes que a gente não come muito aqui, né? Carne de cabra, carne de veado não é uma coisa que a gente tem tanto costume. Mas no geral, carnes mais ian, que a gente chamaria, vem de animais mais ativos, animais mais agressivos, animais que vão em cima. Então, um pato, por exemplo, um pato ele é agressivo, ele vai em cima. O, o porco do mato, o javali, também é um bicho mais agressivo, né? Vai em cima. Então, são carnes de natureza mais quente, né? Mais agitada, mais movimentada. O porco que a gente cria já é mais quieto, só fica lá engordando, né? Então, é uma forma de raciocinar um pouco se a carne que a gente está comendo ela é mais yang ou ela é mais yin. Ela dá mais movimento, mais calor, mais energia ou menos. Então a gente vai também pode fazer um pouco esse raciocínio para escolher melhor, né? Quando a gente pensa em o camarão é muito bom, é um alimento quente. A moela Moela do frango é um bom tônico dos rins. E é sempre importante a gente equilibrar. Se a gente não tem um extremo de calor nem um extremo de frio, é importante a gente ter um equilíbrio no nosso prato de alimento que tonifica o yang, mais alimento que tonifica o yin, porque aí a gente não fica indo para os extremos, né? A gente coloca a variedade de sabores no nosso prato, aquela questão da variedade de cores, sempre mesclar, né? Tem um pouquinho do azedo, tem um pouquinho do amargo, tem um pouquinho do doce. E aí o doce não é o açúcar industrializado, né? O doce ou é a fruta seca. Tem alimentos que a gente come, como salgados, que têm uma natureza doce, como o arroz, por exemplo, o milho. Hum, a batata doce, algumas raízes, né? São de natureza doce, de sabor doce. Se a gente comer um arroz puro, um milho puro, ele é meio adocicado se o nosso paladar não está muito viciado no açúcar industrializado, aí a gente consegue perceber. Quando a gente pensa em tônico de rim, o gergelim preto torrado, óleo de gergelim, leite de cabra, semente de linhaça, o feijão preto, o grão de bico. Tem alguns alimentos também que a gente consegue usar pensando o sangue do porco. Antigamente era muito comum, e lá na roça ainda é, né? O chouriço. Então, o chouriço é uma boa opção para nutrir o sangue, porque a gente está comendo sangue. Eu não comia chouriço nem a pau, nem a pau. Ela falou pra minha mãe, cruz credo que eu vou comer esse negócio aí. Nunca tinha comido chouriço na vida, nunca. Tinha pavor. Via todo mundo falando, ai, eu adoro chouriço. Todo mundo não, né? Mas muita gente na minha família gosta de chouriço. Minha irmã, ai, chouriço, chouriço, chouriço. Aí eu, comer sangue, né? A pau, credo. Aí, não faz muito tempo, minha mãe falou assim, Gabi, come chouriço. É para nutrir o sangue. Aí eu falei, tá bom, mãe, vou comer.
Eu confesso que eu não achei a coisa mais gostosa do mundo, não. Achei muito forte. O cheiro, assim, é forte. O sabor, o meu paladar é forte. Mas eu comi com propósito. Eu sabia que eu queria nutrir meu sangue. Falei, é um jeito que funciona. Vou comer sangue. Pronto. Aí comi o chouriço. É uma, é um caminho de nutrir o nosso corpo. É, esses são alga marinha, muito usada nas comidas japonesas, né? Que a gente usa muito. Então, são alimentos que a gente pode incluir no nosso dia a dia com esse equilíbrio, quando a gente não está indo nem muito pro calor, nem muito pro frio, são alimentos que a gente pode trazer. A uva nutre, os rins, feijão comum também nutre. Aí já sem direcionar nem pro yin nem pro yang, mas pensando em energia, pensando em ti, pensando em essência, o próprio milho, a couve-flor. Então são alimentos que a gente pode trazer. Ovo de codorna é excelente. Ovo de codorna é muito bom. São alimentos que a gente pode trazer para o nosso cotidiano num equilíbrio. Eu consumo óleo de gergelim com muita frequência. Quase todos os dias eu como um pouquinho para nutrir mesmo. Se eu começar a ter calor à noite, eu não tenho com frequência. Eu tenho uma tendência maior para o frio do que para o calor. Se eu começo a ter calor à noite, eu começo a comer o gergelim preto torrado para me auxiliar nesse calor, que ele vai embora. Se eu começo a ficar cansada demais, eu começo a consumir mais tônico de Ian, dos rins. Se eu começo a ficar muito cansada, levantar à noite para fazer xixi, aí eu consumo alimentos mais tônicos de Ian. Faço muito a moela, né? Uma sopa de moela com legumes, com alho nirá ou cebolinha verde, depende do que encontrar, né? Do que tiver disponível. Então, o caldo de ossos, eu como caldo de ossos todos os dias. Se eu não, ou eu faço uma sopa com ele, ou eu cozinho meu arroz nele. Mas todos os dias eu consumo caldo de ossos, porque eu sei dessa importância para fortalecer o meu corpo. Então, eu tenho usado o caldo de ossos sempre para cozinhar o arroz, porque é certeza que eu vou consumir. Hum, a gente vai então trazendo esses equilíbrios. Se eu tô num dia, se eu tô em momentos de muito calor, tanto do ambiente externo como do meu próprio, desculpa, do meu próprio corpo, eu sempre tô com o intestino muito preso, muito ressecado e com muito calor, muita ansiedade, muita inquietação. Eu vou pensar em alimentos que ajudam a refrescar. Se eu tô o contrário disso, se eu tô muito apática, muito cansada, com muito frio, eu vou pensar mais em alimentos que aquecem o meu interior, para gerar mais movimento. Se eu tô neutra, eu vou pensar num equilíbrio no meu prato, para evitar que eu caminhe para esses extremos, tanto do calor quanto do frio, porque nenhum extremo é bom para nossa saúde. Ficou muita coisa para hoje, ficou muita coisa jogada. É isso que eu ia trazer para nós hoje. Já deu nosso tempo. Escreve para mim se ficou alguma dúvida, alguma coisa a mais que queira ouvir.
Poxa, o cachofre, eu não sei te falar, tenho que olhar para te falar. Vou olhar, vou até anotar aqui para eu. Uhum. E eu nunca nem comi alcachofra, eu não sei nem se ela é amarga, se não é, nem para dar um palpite, porque eu não sei nem o sabor que ela tem. Cominho é quente. Eu não sei se o cominho é quente. Geralmente os temperos mais aromáticos assim, eles são dispersantes. Eles acabam. Cominho é tipo uma pimenta, é coisa que eu não consumo também. É picante assim, o cominho não. Não sei te falar, vou pesquisar também. E eu não consigo palpitar, porque como é coisa que eu não como, eu não sei como é o sabor, eu não sei, não consigo nem palpitar. Mas eu vou pesquisar para te responder. Uhum. Geralmente, essas coisas mais aromáticas, eu acho que o cominho são mais dispersantes, estimulam a circulação, elas mais ajudariam a dar uma acalmada, uma reorganizada, do que colocar calor. Mas eu vou pesquisar para te responder. Eu não uso. Mas vou pesquisar e te falo. Muito obrigada por hoje, então. Uma boa noite para nós, um bom descanso e uma semana de muitas bênçãos. Que assim seja, né? Um grande beijo. Obrigada também. Boa noite. Um bom descanso para nós. Boa noite, time. Até breve, mês que vem. Beijo, beijo.